Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou responder uma dúvida que parece simples, mas envolve uma questão técnica importante. Se o meu pênis é do tipo grower, ele é pequeno, flácido, e quando ereto desenvolve bastante, que é a terminologia utilizada, chamado grower, isto interfere na escolha e no resultado do implante da prótese peniana? Fique comigo até o final para entender o que de fato importa no planejamento estratégico cirúrgico e se o aspecto do pênis flácido determina o tamanho da prótese. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o seu like e ativando o sininho. Desta forma, você não perderá os próximos conteúdos. Vamos ao vídeo. Primeiro, eu vou definir conceitualmente a diferença entre o pênis grower e o shower. E é importante eu salientar que essa terminologia, ela está crescendo na internet, mas não é uma terminologia científica, não é usada nos trabalhos científicos. Mas eu vou procurar passar essa definição para que você entenda o meu objetivo de estar gravando esse vídeo. Inicialmente, eu vou falar do que é grower. Grower é que cresce. Então imagine, o pênis flácido, ele tem um tamanho, e a hora que fica ereto, ele tem outro tamanho. O que é um pênis grower? É aquele que flácido é pequeno, mas quando ereto, ele cresce bastante. Esse é o grower. Já o pênis shower, ele já flácido, ele já é maior, e quando ereto, ele quase não muda de tamanho. Ou seja, ele flácido é de um tamanho e quando ereto quase não muda. Então, por exemplo, esse pênis aqui tem esse tamanho. Quando ereto, ele fica ereto e quase não muda de tamanho entre o flácido e o ereto. Esse é o shower. O grower é que ele é de um tamanho, mas quando fica ereto, ele cresce bastante. Essa é a diferença entre flácido e ereto do pênis grower e do pênis shower. O shower, o tamanho flácido para o tamanho ereto é praticamente o mesmo. Se ele tem um pênis grande e flácido, fica ereto, ele muda pouco, continua grande, ereto. Isso confunde muitos pacientes que vão colocar uma prótese, porque a preocupação é, vai colocar a prótese do tamanho dele flácido ou do tamanho dele ereto? Essa é a preocupação dos pacientes. E eu vou clarificar essa informação para vocês. Como a prótese peniana é implantada e por que a referência do estado flácido não importa. Primeiro, na hora de fazer um implante, é muito importante, para muitos casos, fazer a expansão dos tecidos, ou seja, não ir somente para fazer o implante, e sim produzir uma expansão dos tecidos para obter o melhor tamanho e assim colocar a prótese de maior tamanho e maior calibre. Na cirurgia, eu tenho uma referência anatômica que me guia na escolha do tamanho da prótese. Essa referência anatômica é o tamanho dos nervos que correm em cima do pênis e dão a sensibilidade na glande. Imagine minha mão ser a pele. Se eu abaixo a pele do pênis, essa fita branca está exemplificando os nervos que dão a sensibilidade na glande. Esses nervos são elevados para que eu tenha acesso a tratar os tecidos embaixo do nervo para expandir o tecido até o limite dos nervos. Essa expansão eu vou fazendo até o nervo ficar no limite do seu tamanho. Isso aqui é um corte no pênis como se estivesse cortando um pão ao meio para mostrar como ele é por dentro. Nós temos dentro o miolo do pênis. Essa capa, chamada túnica albugínea, essa capa, ela que pode ser expandida até o limite dos nervos. Então imagine, eu estou dando um exemplo dessa capa aqui, o que eu faço com ela? Abaixo dos nervos, eu vou fazer uma série de cortes de expansão nessa capa para ela expandir no tamanho e em alguns casos no calibre também. E com isso eu vou tratar o tecido peniano, porque a esponja, ela estica, a esponja estica. O que perde elasticidade é a capa. Então se eu trato a capa para expandir até o limite dos nervos,
nervos, eu cheguei no máximo de tamanho possível na hora de fazer o implante. Isso eu vou checar para escolher o tamanho e o calibre do implante que eu vou implantar dentro do seu corpo cavernoso. Lembrando que para implantar o cilindro dentro do corpo cavernoso, eu não preciso remover os corpos cavernosos. Eu venho cuidadosamente liberando a fixação dele para ele abaixar, aí eu coloco os cilindros. Então, o cilindro vai ser dimensionado para o limite dos nervos, independente se o seu pênis flácido costuma ser pequeno ou não. Mas a minha referência, independente se você tem o pênis com um parâmetro grower ou shower no estado flácido, eu vou me basear no limite dos nervos, que é o limite possível, e vou colocar o implante para esse limite dos nervos. Agora, uma vez que eu dimensiono um implante para esse limite dos nervos, o seu pênis nunca mais irá ficar pequeno se você for o grower. Você vai ter que conviver sempre com a presença de um pênis alongado, como se fosse o shower, como se fosse o pênis ereto, alongado. Ele não vai retrair mais para ficar pequeno, independente se você escolheu a prótese maleável ou inflável. Às vezes, alguns pacientes falam: doutor, eu quero a inflável porque quando ele ficar flácido, ele vai ficar pequeno como era e quando ficar ereto, vai ficar como era. Não. Quando se implanta a prótese inflável, também é dimensionado por limite do nervo e quando você despressuriza o cilindro, ele vai cair, mas fica uma coluna de líquido dentro do cilindro. Essa coluna de líquido não deixa o pênis retrair. Então, o tamanho do pênis não estimulado, tanto para a prótese maleável quanto para a inflável, será o pênis alongado no limite dos nervos. E nesse pênis não mais ficará pequeno, mesmo não estimulado. E por que o feixe de nervos e vasos, ou feixe neurovascular, define esse limite? Porque o pênis, os tecidos, eles podem ser expandidos até o limite do feixe neurovascular. Agora, esse feixe, ele precisa ser dissecado solto desde a base do pênis à base da glande, para que você tenha o trabalho em toda a extensão dele e conseguir o melhor tamanho. Se você levar o feixe só num segmento pequeno aqui, você não sabe qual é o limite dele, você vai alongar muito pouquinho. Então, essa questão do limite do feixe, do tamanho do feixe, ela precisa ser entendida de forma correta. O feixe precisa ser dissecado desde a base do pênis, dissecado até a base da glande. Ou seja, ele todo elevado, como está mostrado aqui, para que eu aplique o conceito da expansão em toda a extensão do pênis. Aí eu tenho a melhor recuperação de tamanho. Vou dar um exemplo. Se o cirurgião fizer a elevação do feixe só nesse segmento aqui, ele vai produzir expansão só isso aqui, ó. Ou seja, vai ter pouco benefício da expansão tecidual. No limite do feixe é desde que o feixe seja dissecado amplamente para ter o limite dele atingido em toda a sua extensão e assim ter um melhor tamanho que se pode se oferecer num pênis reconstruído. Aí vem outra pergunta. Doutor, você consegue aumentar o tamanho do feixe de nervos e vasos? Esse feixe de nervos e vasos, ele vai chegar no limite do seu tamanho, mas esse limite não dá para ir além. Por quê? Eu não posso danificar os vasos, danificar os nervos e atrapalhar a irrigação da glande ou a sensibilidade da glande. Por isso que o limite dos nervos atingidos, desde que seja dissecado da base até a ponta, é o limite possível. E esse limite possível eu só vou saber na hora da cirurgia e é o que me guia para oferecer o melhor resultado funcional e estético em tamanho, em colocação de uma prótese de maior calibre e tamanho e ter a funcionalidade caminhando junto com a estética e trazendo o maior grau de satisfação para os pacientes. Para deixar mais claro para você que tem um pênis grower, que é aquele pênis que flácido é muito pequeno e pressurizado ereto, ele é adequado e de bom tamanho. O feixe, o tamanho do feixe é para o pênis alongado. Quando ele fica menor, esse feixe recolhe junto. Mas a elasticidade desse feixe de nervos é baseado no tamanho dele ereto. Ou se tem fibroses que retraiu, eu vou tratar a fibrose para ir além um pouco, que é o limite dos nervos. Mas esse limite, desde que o nervo seja dissecado desde a base até a base do pênis, a base da glande. Aí sim, eu vou reconstruir o pênis como um todo e vou oferecer o maior tamanho possível para que eu escolha a prótese de maior tamanho e maior calibre para ser implantada no tamanho do feixe que eu reconstruí e que eu verifiquei para que você tenha, de fato, o melhor benefício funcional e estético
com o implante de uma prótese peniana. No caso do pênis shower, que ele já tem o pênis alongado, mesmo no estado flácido, o feixe já está quase no seu limite, possivelmente. Então, na hora do implante, eu posso tentar melhorar ainda para atingir o limite do feixe que é possível, mas não vai mudar tanto o tamanho flácido para o tamanho ereto. Ele já vai ficar, porque ele já é shower, ele já é alongado por natureza, mesmo o flácido ou ereto. Então ele vai ficar muito próximo do que sempre foi. Lembrando que essa percepção do paciente muda se ele tiver fibroses no pênis ou se ele está erotizado ou não. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco a prótese, eu dimensiono para o limite do nervo. O paciente não tem estímulo erótico, é como se o pênis estivesse no limite do nervo, mas sem expansão com sangue. Para ele ter expansão de sangue na glande, na cabeça do pênis e no corpo do pênis, se ele tem uma boa condição residual de fluxo sanguíneo na hora do implante, ele vai ter um incremento da espessura e da glande com a erotização. Então, mesmo que você tenha um implante, procure avaliar o tamanho do seu pênis sob erotização, sob estímulo sexual, para você ter a visão mais adequada de como ficou o seu pênis com a prótese sob estímulo sexual, como sempre foi avaliado ao longo da sua vida. Em ambos os casos, seja o grower ou o shower, a escolha do tamanho da prótese vai respeitar o limite anatômico do corpo cavernoso e do feixe neurovascular dissecado e os tecidos tratados para expandir a fibrose que eventualmente você tenha desenvolvido ao longo da vida. Lembrando que o miolo do pênis, o corpo cavernoso, ele estica, ele não tem limite praticamente de esticar. Eu vou tratar a capa que permite esse miolo distender ainda mais. E aí eu dimensiono o implante para o limite do possível, que é o limite dos nervos e vasos dissecados. Esse limite dos nervos é o limite como se o pênis estivesse sob expansão máxima e não para o pênis flácido. Então, não fique preocupado que eu vou dimensionar a prótese para o tamanho do seu pênis flácido. Nunca. Eu vou dimensionar sempre o limite dos nervos, que é o limite máximo de projeção da haste peniana. Aí sim, eu vou escolher o maior tamanho e calibre do implante para evitar que se coloque um implante menor do que devia e com isso oferecer o melhor resultado funcional e estético. O resultado final muda entre o shower e o grower. Vou explicar para que você não fique com dúvida. Tanto para o grower quanto para o shower, o limite anatômico na hora de escolher o tamanho da prótese é o limite dos nervos dissecados e alongando a haste peniana até esse limite. Tanto para o shower quanto para o grower. Quando atingir esse limite anatômico, que vai ser igual e vai ser no limite do nervo, que é o limite possível, aí eu vou escolher o tamanho e o calibre da prótese, não para o tamanho que ele era ou estava, mas para o tamanho do limite dos nervos. Uma vez dimensionado nesse tamanho, tanto para o shower quanto para o grower, no limite dos nervos, vai ficar no limite máximo possível. E nesse limite, o implante, seja ele maleável ou inflável, não vai permitir esse pênis retrair de novo. Ele sempre vai ficar alongado. E, portanto, nessa nomenclatura que está correndo da internet, todos os pênis vão parecer shower, ou seja, o tamanho alongado e o tamanho estimulado vão ser muito próximos. Ele não vai ficar mais pequeno. Quem tem indicação de colocação de uma prótese peniana são os pacientes que não têm uma boa condição de ter ou manter uma ereção, já usou medicamentos e esses medicamentos já não funcionam tão bem, seja ele oral ou injetável, ou alguns pacientes que até não se veja auto-injetando, dando picada no seu próprio pênis, ou se usou parou de funcionar. Então o paciente tem uma disfunção penetrativa, ou seja, uma penetração difícil e mesmo ajudando com a mão escapa com facilidade. E os medicamentos orais ou injetáveis já não funcionam tão bem. Então esses pacientes vão precisar de uma prótese, um implante de uma prótese peniana. Essa é a primeira definição de quem ao longo da vida pode necessitar de um implante de uma prótese peniana. Uma vez você tendo indicação do implante de uma prótese peniana, se seu pênis era grower ou shower ao longo da sua vida.
Isto faz diferença na hora de colocar uma prótese peniana? Baseado nas informações que eu falei nesse vídeo, eu quero que você saia com uma conclusão. Independente se você é shower ou grower ao longo da vida, e quando você precisa de um implante de uma prótese peniana, porque você tem uma disfunção penetrativa, você já não tem a mesma ereção. Você provavelmente já tem fibrose do seu pênis, você não consegue avaliar o tamanho ereto, se ele é exatamente o que você tinha antes. Muitas vezes você não consegue e vai para uma prótese peniana. Para evitar qualquer dúvida se vai colocar um maior implante ou não, é fundamental considerar a reconstrução dos tecidos, porque a reconstrução eu vou permitir a expansão dos tecidos com as múltiplas pequenas incisões para trabalhar tamanho e calibre na referência do que é possível no limite dos nervos, mas o nervo não dissecado só um segmento. O nervo tem que ser dissecado desde a base do pênis à base da glande para que eu faça a reconstrução ampla de toda a haste peniana, atingindo a esse limite de um feixe amplamente dissecado. Aí eu vou dimensionar o limite da prótese, o limite do nervo dissecado desde a base até a base do pênis, a base da glande, e a prótese vai ser dimensionada para esse limite. Então, com isso, eu vou oferecer o melhor resultado de tamanho peniano, seja no shower ou no grower, que é o limite anatômico do feixe de nervos e vasos dissecados desde a base do pênis à base da glande. Mas para isso, eu tenho que considerar a reconstrução dos tecidos e não somente fazer um implante. Então tenha isso em mente para evitar ir por um implante e depois esse implante não atingiu as dimensões que você esperava porque não foi feita a reconstrução e foi feito somente um implante. A minha preocupação não é só resultado funcional, um implante com boa firmeza, mas um resultado estético que, além de boa firmeza, o maior tamanho possível, que é no limite do feixe de nervos e vasos. Mas para isso, precisa fazer uma reconstrução dos tecidos, chegar no limite dos nervos e aí sim, eu ter todos os tamanhos de implantes em sala cirúrgica, seja do maleável ou inflável, e eu escolher o maior tamanho e calibre para ser implantado no pênis reconstruído. Aí eu estou oferecendo a melhor funcionalidade e o melhor tamanho possível em qualquer pênis, seja o shower, seja o grower. Então, um alerta que eu faço é evitar fazer um implante de uma prótese peniana sem a reconstrução, porque aí sim você pode se surpreender com um pênis pequeno e fino. Se for feito um implante sem reconstrução, você corre esse risco. Sem a reconstrução no limite dos nervos, muito do que eu falei nesse vídeo fica invalidado, porque a referência anatômica do que é possível é o limite desse feixe dissecado amplamente. Aí sim eu estou oferecendo um maior tamanho e calibre. E também não pode ser uma dissecção do feixe pequena, porque isso, em termos de benefício, vai ser muito pequeno. Tem que ser uma dissecção ampla do feixe para que a reconstrução seja ampla e possa oferecer um maior tamanho e calibre. Se você tem um pênis, shower ou grower, e está cogitando o implante de uma prótese peniana, saiba que com a reconstrução até o limite do feixe neurovascular dissecado amplamente, no limite máximo anatômico, eu vou dimensionar o implante, seja maleável ou inflável, para o maior limite possível. E com isso eu vou oferecer o melhor tamanho e calibre para o seu pênis, independente dele ser shower ou grower ao longo da sua vida. O que realmente importa é o tamanho funcional do seu pênis, alongado e esticado para o limite dos nervos. Se você tem dúvidas ou quer conversar com a nossa equipe, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.